Então, queridos irmãos, bom dia mais uma vez. Deus seja louvado com a presença de todos. Nós vamos dar continuidade à série Conhecer Jesus é Tudo. E hoje vamos falar do capítulo 34 do livro Desejados às Nações. E tem como tema o convite. O convite. Hoje, dia 30, finalizamos o mês de abril, né? Mas, na realidade, quem vai finalizar é o Erielson hoje à noite, o mês de abril. Mas vamos dar continuidade em maio, né? Maio com esse livro. Estamos lendo o livro todinho. Quem tem preguiça de ler, só ir lá no nosso canal, que está todos os capítulos de Jesus das Nações. E conosco está o missionário, irmão Pedro Viana. Irmão Pedro, bom dia. Irmão Pedro, bom dia. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos que estão nesta sala. Seja bem-vindo. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia. Então, pela graça de Deus, nos concedeu a oportunidade de, em liberdade religiosa, honrar e glorificar o Senhor através desses meios de comunicação. Queridos irmãos, ontem nós tivemos um assunto maravilhoso, dirigido pelo nosso irmão Valk. Foi muito impactante, eu gostei. E hoje nós vamos continuar com o convite. Jesus ensinou os discípulos algumas importantes lições e eles tiveram que partir dali. E foram visitar algumas cidades, né? Cafarnaum e as adjacentes, né? E ali ele proferiu, nessas caminhadas, né? Esse convite, né? Que está em Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos, essas palavras que Jesus proferiu ali àquela comunidade, elas foram dirigidas não só às multidões, né? Mas eu penso que se estende até nós, nossos dias. O Salvador, ele poderia ter ali no momento colocado somente aquela plateia, mas pela graça de Deus ela se estende, avança para até nossos dias. Ele encontrou ali um público diversificado, por exemplo, os escribas, os fariseus, tinham muitos. Falando assim dos fariseus, eles tinham uma atenção toda especial ali na questão religiosa. Mas vocês acham que isso preencheu o vazio do coração dos escribas e fariseus? Não. Eles colocavam ali o foco nos ritos, nas penitências, mas isso não satisfazia ali o vazio do coração dessa classe. Tinha também os publicanos, que pretendiam satisfazer os seus desejos sensuais, terrestres, mas no seu coração havia uma desconfiança, né? Um vazio, né? E Jesus olhava assim para essas classes com um olhar de piedade, né? Aflitos, oprimidos, via ali uma multidão que carecia de um amor, de um cuidado todo especial. Eles buscavam aquietar esse vazio, né? Ali nos meios de alegria terrestres, que, entre aspas, né, deixava eles tranquilos, mas logo vinha o vazio. Para os nossos dias, as pessoas que estão vazias, elas recorrem às bebidas, recorrem ali a festas, drogas, mas semelhante àquela classe, né? Eles se tornam vazios quando passa ali aquele momento de ensejo, né?
Mas Jesus, em sua palavra, né, ele deixa claro, né, ali em Mateus 11, 29, vamos colocar aqui a Escritura Sagrada em nossas mãos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então ele pediu àquela plateia, e para nós hoje, para receber esse jugo, né? Aprender dele, essa mansidão, essa humildade de coração. E o que vai acontecer, como diz o verso, encontraremos a maravilha do descanso e nossas almas vão ficar repletas de paz, né? Queridos, nessas palavras, Jesus Cristo fala a todos os seres humanos, pois a maioria dos seres humanos estão cansados e oprimidos. Todos se acham vergados pelo peso e eles não podem remover isso. Só Jesus pode remover. E eu lanço uma pergunta para os nossos irmãos que nos ouvem. O que vocês acham? Qual seja um dos fardos mais pesados que o ser humano pode levar hoje? Quem se arriscaria a responder? Seria a ansiedade? Fardo do seria... pecado. Sim, o fardo do pecado. Esse é o mais pesado. Querido, se fôssemos deixados suportar esse fardo, com certeza ele nos esmagaria, né? Mas, pela graça de Deus, alguém tomou o nosso lugar para levar esse fardo, né? E foi um inocente, né? E colocando o nosso olhar para Isaías 53, verso 6, vamos tomar a Bíblia, vamos lá no texto, Isaías 53, versículo 5 e 6. Alguém achou aí? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Então, aqui nesse verso, mostra a pessoa que a inspiração diz aqui, esse inocente que tomou aqui o nosso lugar. Ele foi esmagado, né? Estava sobre ele esses ferimentos. E quem causou, né? Pecado, né? Esse fardo pesado que nós estamos comentando. Próximo verso, alguém achou? Verso 6. Sim. Todos nós andávamos desagarrados como ovelha, cada um sem desviar pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Muito bem. Ele carregou esse peso, essa culpa, né? Tomou esse fardo, colocou nos seus ombros, né? E fazendo isso, ele nos deu esse descanso. Porque se você está carregando algo pesado e alguém chega para você, deixa eu carregar esse fardo um pouco para você, você está cansado. Oh, que alívio, né? Que coisa boa, né? E o detalhe é esse. Deus tira esse fardo de nós e coloca sobre si. E agora ele convida, né, a fazer essa obra maravilhosa. Uma solicitude que ele faz ao coração do ser humano. Né? Irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas ontem o pregador citou um texto e eu gostaria de
citá-lo novamente, que diz assim: uma bela ilustração das relações de Cristo para com seu povo encontra-se nas leis dadas a Israel, quando a virtude da pobreza, um hebreu se via forçado a abrir mão de seu matrimônio, de seu patrimônio, digo, e a vender-se como escravo, o dever de resgatar a eles e a sua herança recaía no parente mais chegado. Assim, a obra de nos redimir, a nós e a nossa herança, perdida por causa do pecado, recai sobre aquele que é nosso parente mais chegado. E foi para resgatar-nos que ele se tornou nosso parente, mais chegado que um pai, mais chegado que o irmão, o amigo, o noivo, etc. Então, pensando nisso, nessa mensagem maravilhosa, quem vocês acham que está do lado do Pai Celestial? Quem é esse parente? Cristo Jesus. Jesus Cristo. É o nosso irmão mais velho, né? É aquele que está ao lado do Pai ali, do trono eterno. Ele olha com solicitude, com amor, com gratidão para a família aqui da terra. Como diz Isaías, né, ele conhece por experiências a fraqueza da humanidade, nossa necessidade, onde jaz a nossa força de tentação, onde é que é a fonte da tentação, ele sabe onde que está ali fluindo, pois ele foi tentado em todos os pontos como nós. Todavia, porém, sem pecado, né? E nesse momento, como nosso parente, ele quer nos resgatar. E para isso, eu penso que nós precisamos abrir o nosso coração para esse trabalho tão maravilhoso que Jesus está fazendo. Ele está velando sobre ti, sobre mim, sobre toda a humanidade. Nós só precisamos, como diz em Apocalipse, abrir a porta do nosso coração e tirar essas coisas ruins que não servem para cear, que é o desejo da carne, e colocar algo dentro da nossa casa, que é o fruto do Espírito. E agora sim, esse material, sim, é bom para a ceia. E faz uma pergunta, o Espírito de Profecia, desejar a todas as nações. Estás tentado? Ele te livrará. Estás fraco? Ele te fortalecerá. És ignorante? Ele te esclarecerá. Estás ferido? Ele te há de curar. Né? E Deus, em sua bondade e misericórdia, ele liga as feridas. Ele não te deixa no meio do caminho. Não foi à toa que ele contou aquela parábola do bom samaritano, né? Para nós abrirmos o coração de que Jesus é um bom samaritano na nossa vida, para que nós também sejamos um bom samaritano no futuro. Queridos, vinde a mim. Isso te toca o coração? A mim me toca, porque às vezes você toma uma decisão de fazer algo errado, de fazer algo precipitado, e você cerra os ouvidos para essas palavras: vinde a mim. Eis o convite. Qual for a nossa ansiedade, quais forem as nossas provações, exponde o vosso caso para o Senhor Jesus. Conta para ele, Senhor, olha, eu estou passando por isso, por aquilo, eu não consigo vencer. Meus irmãos, se nós dermos ouvido a esse convite, vinde a mim, nosso espírito será fortalecido para a resistência. O caminho se abrirá tanto que nós vamos estar alegre, como eu escutei alguns exemplos há alguns minutos atrás, de irmãs ficando alegre porque
conseguiu acessar o aparelho, porque Deus ouviu a oração X, então nosso espírito será fortalecido, teremos resistência, o caminho se abrirá para a liberdade, todo embaraço, dificuldade que possa existir. Quanto mais fraco e impotente nós estivermos, tanto mais forte nos tornaremos na força de Deus. Como diz Paulo, né? Quando fraco, aí é que eu sou forte. Quanto mais pesados os vossos fardos, tanto mais abençoado o descanso ele nos dará nos nossos braços. Né? O descanso que Jesus oferece, porém, tem que ter condições. E quais são as condições que Jesus oferece para nós? Bom, não são difíceis, são condições fáceis e, com certeza, podemos nos encaixar. E, nesse momento, eu convido vocês para ver quais são essas condições. Mateus, capítulo 11 e versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então, qual é a condição? É você receber o jugo. Se você receber o jugo, então você está preenchendo aqui plenamente as condições para ser feliz, para ter um descanso. Sempre que Jesus falava em suas parábolas, ele contou sobre essa questão do jugo, de que o gado teria que ser colocado um instrumento para que ele pudesse fazer um bom trabalho. E o peso não ficasse só em um, eram 2 animais. Então, a canga era colocada no pescoço dos 2. Um era mais obediente, o outro era mais velho e já estava acostumado com o serviço, e o outro que estava chegando agora, que não tinha muita experiência, ia ser puxado pelo outro animal, que já tinha ali uma experiência. E o trabalho seria eficiente. E qual é o jugo que a ilustração coloca aqui, nos ensina? É o serviço. O serviço de Cristo dura a vida inteira. Né? O Salmo diz que até na velhice vamos dar fruto. Então não tem idade. É a vida inteira Deus quer que a gente coloque esse jugo na nossa vida. Temos de tomar sobre nós esse jugo, a fim de sermos obreiros. Mas o jugo que liga ao serviço é a lei de Deus. A lei de Deus, aquela que foi revelada lá no Éden, proclamada no Sinai, vocês lembram, né? O novo concerto é escrito no coração, né? É o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Se fôssemos entregues à nossa própria vontade, queridos irmãos, sabe o que aconteceria? Nós iríamos para outro rumo. Como o boi tem uma canga e não deixa ele ir nem para a direita nem para a esquerda, mas ele continua naquele foco, então a lei de Deus nos coloca nesse foco, onde Deus quer que nós estejamos. E onde é que ele quer? Ele quer que a nossa vontade não venha a se embrenhar na vontade de Satanás. Ele quer que nossa vontade seja colocada à vontade dele. Por quê? Porque Deus nos restringe a sua vontade, porque ela é elevada, ela é nobre e enobrecedora. Ao contrário de Satanás. Né? Deseja que empreendamos essa obra, por quê? Para que sejamos sábios, entendidos, e com certeza esse jugo do serviço
nos levará à felicidade. Agora, uma pergunta para nossos irmãos. Jesus levou esse jugo? O que vocês acham? Bom, Sim, não levou. Sim, com Levou, certeza. sim. ele Ele levou levou. esse jugo. Vamos tirar essa dúvida no Salmo 40, verso 8. 40 e verso 8. Se vocês acharem primeiro do que eu, pode ler. Muito bem. Porventura também farás tu vão meu juízo, ou me condenará para te justificares? No O verso, Salmo é o 40, verso no 8. Salmo 40 e verso 8 é muito Ah, tá, claro, ele é né? errado, irmão. É Eu assim, li foi irmã. Jó. Eu li foi Jó. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Percebe que Deus, em sua misericórdia, nos deu a lei para que nós venhamos fazer a coisa certa. E Jesus dá o exemplo aqui: deleito-me em fazer a tua vontade, Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então ele usou o jugo? Sim. E isso é bom, porque o jugo de Cristo é suave. E, com certeza, no livro de João, no capítulo 6, verso 38, ele diz que o amor para com Deus, o zelo pela sua glória, né, foi fantástico. O texto diz assim: eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Será que não é isso que Deus quer que a gente memorize e faça? Não foi o amor para com Deus, o zelo pela sua glória, o amor pela humanidade caída que trouxe Jesus a essa terra para sofrer? Não é isso que Deus quer repassar para os seres humanos aqui na terra? Queridos, muitos há cujo coração geme sob o fardo do cuidado, procura atingir uma norma do mundo, nessa luta desenfreada, onde as pessoas têm que ir para trabalhar, têm que acordar cedo, o trânsito, as pessoas xingando outros, a barbaridade de mortes, de roubo, furtos. Isso tem causado um transtorno na paz do servo de Deus. Se torna uma fadiga satisfazer a ambição, o desejo do mundo. E isso, diz a inspiração, fere a consciência e traz sobre nós mesmos um fardo adicional de remorso. A contínua ansiedade está consumindo energias vitais da humanidade. E nosso Senhor, ele deseja que ponhamos de lado isso. É um jugo que ele não quer que nós utilizemos. Esse jugo, não. Esse jugo tem que ser colocado fora. O jugo de Cristo é totalmente diferente desse. Ele nos convida a aceitar o seu jugo. E qual é a diretriz para aceitar esse jugo? Eu convido vocês agora para analisarmos no livro de Mateus, capítulo 11, verso 30. Alguém quer ler? Capítulo 11, quanto? 30. Porque o meu Porque jugo é o meu jugo suave e o meu fardo é leve. É pequenino, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos analisar. Por que esse texto está colocado aí? Por que ele diz que o fardo é leve? É porque existe o fardo pesado. É esse jugo que eu acabei de citar. As pessoas não deixam o seu ser levado pelo poder do Espírito Santo.
eles ficam ali, bitolados nas coisas deste mundo. Eles não vivem um fardo suave. Eles vivem um fardo de servidão brutal. E Jesus convida-nos a aceitar o seu jugo. Por isso que ele diz, olha, escolhe o meu fardo. Ele é leve. E qual a maneira de nós compreendermos que o fardo de Jesus é leve? É muito fácil. Ele diz assim, ó, busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas vão ficar mais fáceis, vão ficar leve. Né? E a ansiedade, meus irmãos, ela é cega, ela não vê. Vocês sabiam disso? A ansiedade ela traz tantos transtornos na vida do ser humano que, como diz João Bunyan, né, ele termina se confrontando com o gigante desespero. E o gigante desespero traz 3 ferramentas, uma faca, uma corda, um vidro de veneno. Coitado do Judas, ele pegou do gigante desespero a corda, né? E outras pessoas podem pegar o veneno e dar fim à sua própria vida. Por quê? Porque a ansiedade é cega, ela não vê nada. Não pode discernir o futuro. Tá? Mas Jesus diz assim, olha, se vocês realmente querem um fardo leve, venham e aceitem meu fardo. Porque Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade tem ele um meio preparado para trazer alívio. Nosso Pai Celestial tem 1000 modos de providenciar em nosso favor, modo de que nada sabemos. Mas ele sabe o melhor, ele sabe qual o caminho que nós devemos trilhar. Só precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero esse fardo, eu quero esse caminho. Amados irmãos, os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus o supremo objetivo, hão de ver desvanecidas as perplexidades e uma estrada plana diante de seus pés. Que coisa linda esse texto, esse filho de profecia, né? Por que não aceitar? Por que eu fico sem palavras? Por que as pessoas não pegam esse fardo leve e colocam esse pesado fora? Aprendei de mim, disse Jesus, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Irmãos, temos de nos matricular nessa escola o mais rápido possível, a escola de Cristo. Se não fizermos nossa matrícula, infelizmente, o inimigo vai matricular nós em outra escola. E não é isso que Jesus quer para os seus filhos aqui nessa terra. Temos de entrar para a escola de Cristo a fim de aprender dele mansidão e humildade. A redenção está à nossa porta, batendo-nos a porta. Redenção é o processo pelo qual a alma é preparada para o céu. Esse preparo implica conhecer a Jesus Cristo. Significa emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridos na escola do príncipe das trevas. Jesus não quer que nenhum filho se matricule nessa escola. Ele quer emancipação, separem, quer liberdade para o seu povo. No coração de Cristo, onde reinava perfeita harmonia com Deus, havia paz perfeita. Nunca se exaltou por aplauso, nem ficou abatido por censuras ou decepções. Entre as maiores oposições e o mais cruel tratamento, ainda ele estava de bom ânimo. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu me desmontei. Porque você sabe que vida de pastor, vida de obreiro, não é fácil. Temos que engolir algumas coisas, tem que ouvir calado, chorar no canto e não ficar triste.
Esse que é o poder, a força que Jesus quer que os seus filhos aprendam, né? E ele deu esse exemplo, né? Machucavam ele, chamavam ele de filho de prostituição, chamavam ele filho do diabo. Mas como Jesus ficava? De bom ânimo, firme, alegre, satisfeito, não ficava cabisbaixo. Mas muitos dos que professam ser seus seguidores têm um coração ansioso e turbado, porque temem confiar-se a Deus. Não lhe trazem uma entrega completa, pois recuam das consequências que essa entrega possa envolver. Não vou me entregar totalmente a Cristo, senão eu vou ser um homem fraco, vou ter que pedir perdão para fulano, para ciclano, vou ter que me refazer perante a igreja aquilo que fiz. Não tenham medo das consequências, faça sua entrega. A menos que faça, irmãos, dificilmente encontraremos paz. É o que diz o Espírito de Profecia. E o amor de si mesmo que traz esse desassossego. Vamos eliminar esse amor de nós mesmos e vamos receber esse amor de Cristo, né? Esse presente maravilhoso, esse convite. Havia em Jesus o Espírito que o levou a humilhar-se a si mesmo para que nos pudéssemos salvar. Isso que existia em Cristo tem que haver em nós. Senão, nós estamos remando contra a maré. E o que falar do descanso que tem nos versos? Vamos falar um pouquinho desse descanso antes da conclusão. O jugo que eu já expliquei, foi colocado ali nos animais e trazendo eles para o caminho certo, o Espírito de Profecia nos dá aqui uma explicação muito linda. Eu vou ler para os irmãos. O mesmo se dá com o jugo de Cristo, quando o nosso querer for absolvido pela vontade de Deus, nos servimos de seus dons para beneficiar os outros, leve nos parecerá o fardo da vida. Os dois bois, o fardo ficou leve, porque uma parte ficou em um no outro. E o jugo deixou eles numa direção correta. Aqui está o segredo. Quando o nosso querer for absorvido pela vontade de Deus e nos servimos de seus dons para beneficiar os outros, o que vai acontecer com a nossa vida? Leve nos parecerá o fardo da vida. Não vai ter problemas que vai nos entristecer, irmãos, porque a nossa vontade está imbuído ali nesse trilho maravilhoso que Deus está colocando para nós. Vocês lembram que Moisés pediu para ver a glória de Deus? Lembram, né? Aí qual foi a resposta que Deus deu para ele? Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Você vai ficar feliz com a minha presença. Está lá em Êxodo 33, 13, 14. E por intermédio dos profetas, tem uma mensagem linda. Não sei se vai dar para vocês achar, está em Jeremias 6,16, mas muitos conhecem esse verso de cor. Vou lançar aqui uma proposta. Quem é que sabe esse verso de cor? Tudo bem, então eu vou ler. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele. O que vamos achar? Completem. Vamos lá. Descanso. Para nossas almas. Maravilha. Descanso para nossas almas. Agora, a pergunta que não quer calar é: quem é o caminho, a verdade e a vida? Seria Jesus, o nosso irmão mais velho? Jesus. Sim. Então, vamos atrás desse caminho, vamos correr, vamos dar ouvido aos mandamentos de Deus. Então, diz Isaías 48, 18, se você der ouvido à minha lei, a tua paz será como um rio. Será maravilhoso você tomar esse jugo para você. O Senhor diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Queridos irmãos, nossa vida pode parecer um emaranhado enorme, mas se confiarmos no sábio obreiro, que tudo sabe, ele tirará dali o padrão de vida e caráter que o glorifique. E esse caráter que exprime a glória, o caráter de Cristo será aceito no paraíso de Deus. Então, se é aceito no paraíso de Deus e nós estamos com esse caráter, então, aqui diz o Espírito de Profecias, uma renovada raça andará com ele de vestidos brancos, de mãos dadas. Por disso são dignos. Por quê? Porque colocou sua vontade, imergiu na vontade de Cristo. Ó, queridos irmãos, ó, querida igreja online, porque nós estamos com nossos corações tão duros e não sacrificamos esse eu, porque somos isso dentro de casa, porque estamos fazendo essas coisas na igreja, na sociedade, por que não mudar a situação? Quando por meio de Jesus entramos no repouso do céu, então o céu começa aqui. A gente quer ir para o céu? Então vamos praticar o céu aqui, fazendo essas coisas, atendendo a esse convite. Vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, Deus, por intermédio de Jesus Cristo, quanto mais tempo estivermos no céu da bem-aventurança, tanto mais e sempre mais de glória nos será manifestado. E quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais intensa será a nossa felicidade. Eu quero deixar o meu apelo aqui para que sejamos felizes. Não importa, como diz Paulo, uma quarentena de chicotadas, como diz Paulo e Silas, acorrentados, mas louvando ao Senhor. Isso é felicidade. No porvir, nós nos vamos lembrar do que passamos aqui, se tivermos e retivermos essa esperança em nossos corações. Que Deus nos ajude. Amém. Amém.